Você já ouviu falar da maldição da Copa das Confederações? E do time brasileiro que emprestou o seu uniforme para outra seleção na Copa? E como surgiram os cartões utilizados nos jogos? Já são quase 100 anos de Copa do Mundo. O que será que tem de mais misterioso em todas essas competições? Uma competição assim estava fadada a possuir uma coleção de histórias bizarras, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Partindo de um torneio onde os times foram escolhidos a dedo, em 1930, para jogar no Uruguai, até possuir sedes em quase todos os continentes, tem bastante história para contar. Aqui no canal, já postamos diversos shorts com alguns fatos curiosos sobre a Copa, mas aqui vão as 10 melhores curiosidades da Copa do Catar, separados para celebrar o início da competição. 1. Os grandes recordistas. A grande competição junta grandes times com grandes jogadores. Mas mesmo entre os grandes, existem os destaques que se elevam e chamam a atenção na multidão ao conquistar os feitos, como o Brasil, que ainda é o recordista em títulos, com 5 taças levantadas. Mas existem outros feitos, como a Alemanha, que possui tanto o maior goleador das Copas, o Miroslav Klose, o qual marcou 16 gols durante as competições, e o recorde de finais participadas, com 8. Infelizmente, dessas 8 finais, só conseguiram converter 4 títulos. Agora, o título de maior goleador em uma mesma Copa é de Just Fontaine, jogador que atuou pela seleção da França, que marcou 13 gols na mesma Copa, quase se igualando ao que Klose fez durante todos os anos em que jogou pela seleção. 2. O time brasileiro que emprestou o uniforme para uma seleção. É uma ocorrência comum times possuírem 2 uniformes com padrões de cores bem diferentes. Isso é feito para evitar que 2 times que irão se enfrentar possuam cores ou estilos diferentes para facilitar a identificação dos jogadores de cada time. Mas o que acontece quando 2 times vão jogar despreparados e acabam usando uniformes quase idênticos? Foi o que aconteceu na Copa de 1950, sediada no Brasil. Suíça e México iriam se enfrentar pela fase de grupos, mas o árbitro julgou que os uniformes eram parecidos demais. A solução? Pedir emprestado ao time do estádio os uniformes e continuar com a partida. O Cruzeiro de Porto Alegre, então, cedeu os uniformes para o confronto, sendo eternizado nas Copas. Alguns até apelidaram o confronto de Inter e Cruzeiro, devido ao uniforme da Suíça ser vermelho. O problema é que o uniforme não trouxe sorte ao time, sendo derrotado por 2-1 no tempo regulamentar. 3. A origem dos cartões. O dia era 23 de julho de 1966. Inglaterra e Argentina se enfrentaram no estádio Wembley, em um jogo onde os nervos estavam à flor da pele. Após uma falta de Ratin, em um jogador inglês, o árbitro alemão Rudolf Kreitlein, que não sabia nada de espanhol, começou a apontar para fora do campo. O jogador exigiu um tradutor para entender o que estava acontecendo, e a confusão tomou bastante tempo de jogo. No final da situação, Ratin entendeu o recado e se irritou muito e saiu de campo, antes quebrando a bandeira de escanteio. Não satisfeito, simplesmente sentou-se na cadeira reservada para a rainha, que naquele dia não tinha ido ao estádio. Desse dia, a FIFA se deparou com um problema que nunca tinham percebido que existia. As diferentes línguas utilizadas na partida eram um desafio para a comunicação, especialmente em momentos críticos. Junto ao número de gestos que o árbitro teria que realizar para indicar os eventos, foram adicionados os 2 cartões que hoje são indicativos universalmente compreendidos: cartão amarelo para advertências e o cartão vermelho para expulsão. As cores do cartão foram baseadas nas regras de trânsito, sendo adotadas na Copa do México de 1970. 4. A eterna vice. Há quem diga que existe coisa pior que não participar. Chegar longe e não conseguir nada. Imagina então quem chegou tão longe e nunca conseguiu nada repetidas vezes? Esse é o caso da Holanda. A seleção holandesa já chegou em 3 finais de Copas diferentes, em 1974, em 1978 e depois em 2010, mas nunca conseguiu levantar o troféu de campeã. Isso não quer dizer que foi sorte, ainda mais acontecendo 3 vezes, o time foi até apelidado de Laranja Mecânica. Pelo quão bem o time se integrava, o que deixava pouco espaço para os adversários.
Também não quer dizer que sejam os maiores vices de todos os tempos. Esse título é da Alemanha, que chegou às finais por 8 vezes, mas conseguiram converter apenas metade das aparições em títulos. 5. O brasileiro que venceu antes do Brasil. Mas como isso pode ser verdade? Como um brasileiro pode ter vencido antes da seleção brasileira ter conquistado uma Copa? Simples. Panfilogino Guarizi Marques e apelidado de Filó pelos compatriotas, esse jogador era filho de português casada com italiana, o que fez com que possuísse cidadania italiana apesar de nascer em solo brasileiro. Começou a carreira na Portuguesa de Desportos, mas rapidamente subiu para outros clubes, chegando a ser ídolo do Corinthians. Depois da Copa de 1930, onde jogadores de São Paulo não foram convocados para integrar a seleção, acabou sendo contratado pela Lazio e, mais tarde, convocado para a Copa do Mundo de 1934 defendendo a Itália. Nesta edição, os italianos venceram e coroaram, de brinde, o primeiro brasileiro. 6. Regra do gol de ouro. Existiu uma regra eliminatória para forçar times a jogar agressivamente caso as partidas chegassem à prorrogação. Ela era tão maluca que existiu em apenas 2 edições, 1998 e 2002. Quando o tempo regulamentar se encerrasse, acréscimos inclusos, entraríamos em uma prorrogação que poderia se estender a 2 tempos de 15 minutos antes de chegar aos pênaltis. Mas a questão é essa: caso alguém marcasse um gol durante essa prorrogação, ali se decidia o vencedor. Recebeu esse nome de gol de ouro pela FIFA, para tirar a conotação negativa do nome anterior, morte súbita. Apenas 4 jogos foram decididos pelo gol de ouro em Copas do Mundo, todos nas fases de oitavas e quartas de final. 7. Maldição da Copa das Confederações. Para os supersticiosos de plantão, temos aqui uma maldição. Um ano antes da Copa do Mundo, o país sede também organiza a Copa das Confederações, como um aquecimento para o evento principal. Na história da competição, nenhuma seleção jamais conquistou os 2 títulos, o que se tornou uma regra para os supersticiosos. Como o Catar alterou o calendário da FIFA pelas condições climáticas, não tivemos a Copa das Confederações ano passado, então ninguém está carregando a maldição para essa Copa. 8. Alemanha e seu recorde com pênaltis. Disputas de pênaltis não são tão comuns quanto pensamos, ainda mais em finais. A primeira disputa de pênaltis que aconteceu em um jogo da Copa do Mundo foi depois de um jogo acirradíssimo entre França e Alemanha em 1982 com um placar final de 3-3. O jogo foi decidido nos pênaltis, com os alemães convertendo 5 das cobranças e os franceses convertendo 4. Daí em diante, os vencedores dessa disputa entraram em 4 disputas e nunca perderam nenhuma, mantendo o recorde impressionante intacto. O único país que poderia ter batido este recorde era a Argentina, mas eles perderam uma das disputas em 2006, contra a Alemanha. 9. As únicas vezes que Copas foram compartilhadas. Estamos sempre acostumados a ver países sediando as Copas. Mas isso nem sempre é regra, diferente do tradicional, como foi a Copa da Rússia, do Brasil e que será a do Catar. Países podem entrar em acordos para sediar conjuntamente as partidas da Copa. Isso gera problemas de logística, claro, porque os times precisam treinar e estar acomodados. Mas, às vezes, existe a possibilidade de se passar uma mensagem de união e cooperação entre países, como é o caso da Copa de 2002, realizada na Coreia do Sul e Japão, e como será o caso da Copa de 2026, que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá. No caso dos 2 primeiros, isso foi interpretado como um sinal que os 2 países, que tradicionalmente têm rixas devido ao passado, estavam dispostos a construir algo conjunto e deixar tais rixas de lado. Os outros 3 querem possivelmente passar a mesma mensagem. Isso talvez aumente a possibilidade de países se aliarem para se tornarem possíveis sedes para o torneio. 10. A única seleção presente em todas as Copas. Para nossa última curiosidade, separamos uma para os brasileiros se orgulharem. Além de ser o maior campeão das Copas, o Brasil foi o único país que participou de todas as 22 edições da Copa do Mundo. Chegamos ao pódio em 9 dessas ocasiões, além de mais 2 vezes que perdemos na disputa de 3º lugar. Curtiu as curiosidades que apresentamos?
Comenta aqui embaixo a sua opinião e se inscreva no nosso canal para sempre ficar por dentro das melhores e maiores curiosidades do mundo.